Boa tarde para quem está aqui, né, acompanhando ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver acompanhando pelo nosso canal do YouTube. Aproveitando aí vocês já se inscrever no canal, ativar o sininho e ajudar a divulgar, compartilhar. Hoje é o terceiro módulo. Nós já tivemos o primeiro, que foi Conceitos Políticos Básicos. Nós vamos regravar ele para que a gente possa também colocar no YouTube, no canal do professor Roberto Paulino. Nós tivemos o segundo módulo, que foi Marx, Sua Vida e Sua Obra. E agora, o terceiro módulo, História do Feminismo. E agora, hoje, a importância do tribuno popular. Tá? A importância de nós termos parlamentares, nós temos pessoas que se identifiquem, que defendam a pauta da classe trabalhadora, do povo pobre, ocupando as funções de parlamento. Então, gente, nós vamos fazer o seguinte, só retomar aqui um pouquinho o nosso cronograma, né? Então, fizemos lá Conceitos Políticos Básicos, fizemos Marx, Sua Vida e Sua Obra. Marx, Sua Vida e Sua Obra, depois História do Feminismo, foram ambos online. Agora, novamente, o tribuno presencial. Nós estamos fazendo aqui da Câmara de Vereadores, da Escola de Formação, ocupando espaço que é nosso, né? Depois ainda nós teremos a História das Internacionais, online. Concepções de Feminismo, também online. Depois, Comunicação Popular e Redes Sociais. A ideia é fazer presencial, mas aí a gente também avalia entre nós se mantemos esse formato aqui ou se online atrai mais o pessoal, né? Daí, Novo Ensino Médio, online. O sindicalismo no Brasil. Por que se organizar em partido político? Como fazer análise de conjuntura? A moral deles e a nossa, como funciona a sociedade. Esse tem que ser presencial, esse não dá para ser... Dá para gravar, mas ele tem várias dinâmicas, ele tem que ser presencial. O movimento estudantil e a luta contra a ditadura no Brasil. E depois, os dois últimos, o Manifesto Comunista e o encerramento e confraternização presenciais, provavelmente na Escola de Formação do MST. Tá? Então, isso daqui é o nosso cronograma. Esse daqui foi o material básico que a gente utilizou para fazer a questão da importância do tribuno. É Lenin, tá? Pegando o Estado e Revolução, o esquerdismo, doença infantil do comunismo. Tá? Foram esses dois principais. E um material elaborado na Escola de Formação do 1º de maio, que foi a participação nas eleições e o parlamento. Tá bom? Então aqui, gente, é uma pergunta para vocês aí. Para cada um, sei que assim vocês já têm um conhecimento um pouco maior, aqui tem bastante gente da assessoria, mas é bom vocês responderem. O que a gente espera de um parlamentar? Podem falar, o que a gente espera? Que ele defenda os interesses do povo. Que ele defenda os interesses do povo, né? Boa! Aí, olha, a primeira, parlamentar tem que defender os interesses do povo. O que mais? Que ele saiba falar. Não faça papel de palhaço. Que ele saiba falar, que não faça papel de palhaço. Hoje nós percebemos aí muita gente que não sabe, né? Muita gente que não tem, inclusive, compostura, né? Hoje nós vimos aí o que aconteceu aqui na Câmara de Vereadores de Natal. Um desrespeito total de um ex-parlamentar. O que mais? O que mais que a gente espera no parlamentar? Que ele construa leis que beneficiem a população. E que essas leis sejam aprovadas, né? Porque também não adianta só construir se chega na hora e regulamentadas. O que mais, gente? Mais uma ou duas aí para a gente passar para o próximo. Eu acho que é muito importante que o parlamentar utilize o seu mandato para dar vez e voz às lutas populares. A gente não pode perder a dimensão que isso aqui é a democracia burguesa, e a democracia burguesa ela não nos atende. Ela tem mecanismos claros e práticos para impedir a nossa ação. Então é importante a gente pensar que é possível que um vereador e um parlamentar chegue
e não consiga, pela via legislativa, produzir muita coisa. Isso é até bem comum de se pensar. Mas que ele utilize essa tribuna para dar voz àqueles que não têm voz. Exatamente. Porque aqueles que têm soberania social, eles se fazem valer aqui a todo custo, a todo momento. E isso daí, aqui é importante, o pessoal que está assistindo, é um curso feito, né, impulsionado pela corrente Fortalecer o PSOL e também pelo mandato do vereador Robério Paulino. Então nós estamos aqui na cidade de Natal, muita gente de fora, aqui do Rio Grande do Norte, vai assistir. E bem disso que o Saulo falou, dá espaço para as pessoas falarem que vierem de fora. O que aconteceu recentemente? Houve uma regularização de como se vai inscrever, né, as audiências públicas aqui na Câmara do Natal, ou seja, restringiu ainda mais a participação popular na Câmara de Vereadores, que deveria ser, né, a Casa do Povo. Restringir o número de requerimentos, né? Vereador pode ter 9 por semana, sendo que o próprio mandato do Roberto tem uma demanda, uma fila aí de mais de 20 requerimentos, né? Você ia falar? Tem um discurso voltado a apoiar as classes mais baixas. Não um discurso que tem que ser as classes dominantes. Exatamente. Aí, olha, isso daí nós vamos... E aí você pegou o cerne da questão que nós vamos mostrar que o parlamentar, ele tem que ter um discurso voltado às classes mais baixas, às classes populares, e não às classes dominantes, que a maioria das vezes é o que a gente vê que acontece, né? Que vai vir agora a próxima pergunta para vocês responderem aqui para mim. Qual o critério que você utiliza na hora de votar num parlamentar, então? Seria mais ou menos isso que vocês colocaram. Por exemplo, que um parlamentar, ele vá fazer ali uma atuação em favor da classe dominante, né? Ou que você ouviu ele falando e vai entender que ele vai poder conversar e ter ali uma exposição nas suas falas que ele consiga mostrar para que ele está ali, né? Que ele consiga defender as posições dele, que ele consiga se expressar. Ou um critério seria você assistir na TV, né, Valquíria, ele falando que ele quer construir projetos de lei que vão beneficiar X, Y ou Z, que ele vai levar esses projetos de lei. É mais ou menos isso que a gente escuta quando a gente vai conversar com um parlamentar em campanha, ou com uma pessoa que quer se tornar parlamentar em campanha. Não é isso. O que eles falam? Todos eles, sem exceção. Saúde, educação e segurança. Eles não falam, todos, sem exceção, defendem isso. Ou alguém viu um candidato falar, eu não defendo a saúde, eu não priorizo a educação. Todos eles falam. Mas se todos eles falam, gente, qual que é o balanço, qual que é a avaliação nossa dos vereadores e vereadoras aqui na Câmara, da maioria, daquilo que é votado na Câmara, daquilo que passa, né, e é aprovado, daquilo que é rejeitado, mas não só na Câmara, como vai estar o pessoal aí assistindo no YouTube do Brasil inteiro, qual que é o balanço que nós temos do que está sendo votado no Congresso Nacional, ou também, né, o que está sendo discutido, não só nas câmaras, nos senados, mas nas prefeituras, o que nós estamos vendo, por exemplo, nos governos, São Paulo, qual que é o balanço disso? Pegando aqui para nós, a nossa realidade, eu quero ouvir de vocês. Qual que é o balanço de vocês aí da Câmara de Natal? Está sendo positivo para a classe trabalhadora ou está sendo negativo? E se vocês puderem colocar alguns exemplos também é importante. Está sendo positivo para a classe que mais favorecida. Porque os trabalhadores estão sendo deixados de posto de lado. Então, como é que eles defendem saúde, educação e segurança? Por quê? Porque são 3 temas que estão em processo de falência. Então, a Valquíria colocou aqui que está sendo positivo para a classe dominante e negativo para nós, para a classe trabalhadora. Eles defendem saúde, educação, segurança, né? Está tudo em falência. Mas a hora que vai implementar, ao invés de construir creche, eles vão lá e votam voucher, que vai privilegiar quem? Os donos das escolas particulares. Aqueles que financiaram as campanhas deles, né? Quem mais, gente? Will?
vereadores, desses 29, 24 são alinhados a um prefeito. Isso que eu ia falar. Que tem pauta antipovo desde antes de ser prefeito, eu acho que isso já responde muita coisa, né? Um prefeito bolsonarista, então, olha, a Jéssica falou do plano diretor também, que só privilegiou os interesses da burguesia, e numa Câmara com 29 vereadores, 24 estão do lado do prefeito, que é um prefeito bolsonarista, que é um prefeito que queria demolir um CMEI e uma escola para colocar uma estátua. Da maioria dos vereadores é muito contraditório, porque eles dizem que vão para a educação, a saúde, e está um pouco sacaneado. Quanto à educação. E a maioria deles tem filhos, provavelmente são particulares, e são sócios de escola. Exatamente. Aí, olha, educação e saúde, que ele sempre defende, as duas estão sucateadas. Nós temos aí no mandato a caravana da educação, a Valquíria vai aqui, ela está sempre fazendo levantamento, que mostra, foram mais de 100 escolas e mostrou a verdadeira situação da educação no município de Natal. Tenho certeza que esses vereadores fizeram campanha defendendo a educação. E o Rômulo e o Saulo, caravana da saúde, agora que iniciou, percebendo quanto está sucateado a saúde. Mas se esses vereadores esses candidatos fazem campanha, por que mudam, né, de opinião? Então, educação e saúde são duas pautas interessantes até para os liberais, né, que defendem tornar esses direitos mercadorias. Mas é interessante a gente pensar também assim, que no Brasil dos últimos anos a gente tem tido um avanço muito conservador dos parlamentos em geral. E aí não é só Natal. Se você pegar a Câmara dos Deputados, por exemplo, o Senado, idem, que é a casa mais conservadora do Brasil e tal. E aí, mas é interessante pensar que com esse avanço desse conservadorismo, pautas que são preciosas à população, como saúde e educação, por exemplo, estão cada vez mais sendo sucateadas. E aí isso não é aleatório, porque é projeto. Né? Existe a necessidade dessa direita conservadora, liberal, de transformar bens públicos ou direitos em mercadoria. Né? E a ideia assim, é bonito todo mundo defendendo, mas na prática a pauta de ação é a destruição pura e simples disso aí. O próprio governo Lula mantém o novo ensino médio, que foi uma reforma aprovada no governo Temer e implementada no governo Bolsonaro. E o Camilo Santana, secretário de Educação, ele não vai revogar, já falou. Ele está junto com... Ele escolheu Paulo Lemann e jogou na lata do lixo, infelizmente, o nosso querido Paulo Freire. É essa a escolha que é feita. Agora, por que faz isso? Por que eles acabam sucateando a educação pública e privilegiando a particular? Sucateando a educação, a saúde pública, privilegiando a particular, inclusive segurança pública em benefício da particular. Existe um mercado, né, uma necessidade de mercado de transformar direitos em mercadoria. Então, os liberais, eles atuam para que o Estado ele seja mínimo. E o Estado ele é mínimo na medida em que ele é mínimo para a grande maioria, né? Ele é mínimo para a massa, para os liberais, para aqueles que detêm o dinheiro, detêm o capital. Esse Estado ele é máximo, ele é maximizado de todas as maneiras. Né? E aí na pauta quando você pensa o liberalismo clássico, por exemplo, o liberalismo clássico ele delega ao Estado exclusivamente a pauta da segurança, né, a pauta de evitar a guerra de todos contra todos, para que garanta ali a propriedade privada e que essas pessoas não sejam incomodadas pelos famélicos, pelos trabalhadores, por aqueles que são esmagados por esse capital. Né? Então agora... Os liberais até a segurança, isso também pode ser... Então agora... Para transformar a população, os trabalhadores em massa de manobra, porque o estudante da escola pública, os pais não vão ter condições de pagar uma escola particular para eles. Então, automaticamente vai se ter uma segregação de classes. E onde os menos privilegiados vão se tornar mais ainda e os mais privilegiados mais privilegiados.
Então é isso, são duas coisas, né? Vejam, o Brasil aí é um povo culto, educado, consciente, um povo que vai criticar. O Brasil, na divisão internacional do trabalho, ele é colocado apenas como exportador de commodities, né? Nós vamos ficar apertando o botão. Então você não precisa investir em ciência, tecnologia. Lembra o ministro do Bolsonaro, acho que foi o Weintraub, né? Que falou que não precisa todo mundo estar na universidade pública. Para que todo mundo? Então, não há interesse. Para que a reforma do ensino médio excluiu sociologia? Não excluiu, mas diminuiu completamente arte, filosofia, história, né, geografia, e só matemática e português. É para formar um trabalhador básico. E um pouco de inglês para poder ler ali o que está escrito na máquina. De uma forma extremamente autoritária. Assim, a fala dele, do jornalista, foi dizer: eu posso não querer financiar com o meu dinheiro um professor de sociologia. Então, exato. Tipo, isso basta. Então, quer dizer, se eu disser, eu posso não querer financiar o Weintraub como ministro da Educação, bastasse. Entendeu? E aí, nós vamos entrar no curso agora, em si. Que o Saulo coloca uma coisa aqui que nós temos que pensar. Então não são só os políticos, né? É o mercado que está interessado nisso. Então não é só política, é mercado. A segurança também está interessada. É importante você ter policiais ali. Mas se o Estado não está acima das classes, né? Porque para poder beneficiar todos, né? Então como que esse mercado influencia tão forte? Como que esses fatores externos influenciam tão forte? E aí começa... Estava refletindo sobre essa questão. Nós partimos aqui de um ponto histórico e de uma formação também, dentro do espectro político, que todo mundo praticamente vai saber a resposta de todo mundo. Mas se a gente refizer a pergunta, você pode voltar aí? Posso. Qual a nossa avaliação? Né? Se a gente refizer a pergunta, por que a avaliação de grande parte da população é positiva e mantém, por exemplo, uma base de 24 pessoas aqui que usam discursos artificiais, discursos falsos, ou por que a avaliação de uma parte da população é muito negativa, esses que estão aqui, eles conseguem se reeleger? Porque o papel do parlamentar é fundamental, né? Mas a gente não consegue dialogar com a população para fazer ascender mais parlamentares, por exemplo. Então é interessante essa nuance para a gente quebrar um pouco também, furar um pouco nossa bolha. Eu sei sua avaliação, você é de Saulo, você é de todo mundo aqui. Mas por que eles estão aí? E por que avaliam bem? Se você for uma comunidade, vão tratar Nivaldo como um deus, entendeu? Se for em outra comunidade, vão jogar tapete vermelho para Luiz Almir. E por aí vai. Então, eu disse que a pergunta a gente pode avançar um pouco nesse debate sobre a avaliação. Nós vamos chegar lá, e seria muito bom se a gente conseguisse furar essa bolha e dar esse curso numa periferia. Se a gente conseguisse chegar lá, né? Se a gente conseguisse, através do canal do YouTube, chegar também. Não vai chegar. Infelizmente não vai. Vai ficar entre nós esse debate para a gente entender. E no YouTube nós temos uma média de 170 visualizações, ali 150, né? Foram os 2 primeiros ali. Esperamos que vocês compartilhem, joguem para frente para a gente furar essa bolha. Para que realmente leve a reflexão, não só de quem está aqui e já sabe a resposta. Mas nós vamos tentar entender daqui a pouquinho por que eles se elegem, se reelegem, por que a população ainda vota neles. E por que a população, teoricamente, faz esse balanço positivo ainda, né? Porque, vejam, é difícil, não vem gente assistir às sessões plenárias aqui, e são abertas, poderia vir. A hora que a gente olha a audiência da TV Câmara do Natal no YouTube, é menos que 10% dos assessores que tem aqui, né? Então nem os próprios assessores. E a população, quando vai ter contato com o que acontece na Câmara, é através de quem? Ou é através da TV institucional, ou do rádio, ou através da própria propaganda desses vereadores, que aí nós vamos discutir que entra o poder aquisitivo. Ou isso também que nós temos que discutir. A gente sabe que existe muito assistencialismo
e cesta básica. E, infelizmente, não precisamos esconder para ninguém, não estou dizendo que isso tem aqui, mas existe muita compra de voto também no período eleitoral. Agora, voltando aqui que o Saulo colocou da questão, então, que não é só político, mas é uma estrutura toda. Para o marxista, vamos falar sobre o Estado um pouquinho. Para os marxistas, o que é o Estado? Qual é o motivo da existência do Estado e a quem ele serve? O Saulo coloca a questão da polícia. Por que existe polícia? Porque ela tem que mediar algum conflito. Por que existe o judiciário? Porque há necessidade de mediação de conflitos. E, na verdade, o Estado nada mais é do que um mediador de conflitos. Tá? Teoricamente, ele deveria estar acima das classes e mediando os conflitos que existem. Só que, dentro do capitalismo, e a gente tem uma perspectiva de superação do capitalismo, o Estado, na verdade, ele é uma estrutura que vai evitar o conflito entre as duas classes, entre a burguesia e entre o proletariado. E ele se utiliza de todos os meios, ele se utiliza do parlamento para dominação, ele se utiliza da força policial, do aparato repressor, ele se utiliza das religiões, né, da igreja, ele se utiliza das escolas. Para quê? Para sempre mediar esse conflito. Mas ele vai mediar de uma maneira em que sempre é a favor da classe dominante. Como falou a Valquíria, olha o que diz Lenin, que interessante. Que, na verdade, não é o que diz Lenin, né? Mas o que Lenin defende? Para Lenin, o Estado é o produto da inconciliabilidade das contradições das classes fundamentais do capital. O Estado surge exatamente no lugar e no momento em que as contradições de classe não podem objetivamente conciliar-se. Nesse caso, a existência do Estado ainda hoje demonstra de modo cabal que as contradições de classe são irreconciliáveis. Então ele serve para isso. Ele serve para estar ali mediando, intervindo numa luta que existe dentro do capitalismo, que é entre a classe dominante, 1%, e entre os 99%. Olha só, como o Estado nasceu da necessidade de refrear os antagonismos de classe, no próprio conflito dessas classes, resulta, em princípio, que o Estado é sempre o Estado da classe mais poderosa, da classe economicamente dominante, que também, graças a ele, se torna a classe politicamente dominante e adquire, assim, novos meios de oprimir e explorar a classe dominada. Vocês conseguiram entender essas duas colocações do Lenin? Deu boa? Pode passar para a gente não precisa ficar explicando, né? Então é isso, existem duas classes, tá? E o Estado, com todo o seu aparelho, inclusive repressor, que é a polícia, ele está colocado para que essa luta de classes, que a gente chama, ela não se leve a cabo, porque se levar adiante essa luta de classes, se incentivasse, se não tivesse o Estado para atuar em defesa de uma classe, que é a classe dominante, obviamente, o capitalismo não sobreviveria. A burguesia seria tomada. Por quê? Porque a maioria, 99%, pela maioria, tomaria o poder do 1%, se não existisse Estado. Então é por isso que não existe uma polícia comunitária, uma polícia no bairro, onde os próprios trabalhadores se organizam, se armam e se defendem. Porque precisa ter uma polícia do Estado. Senão essa polícia dos trabalhadores, eles tomariam o poder. E olha o perigo que é isso, porque também isso vem pelo lado do fascismo. Seria hoje uma palavra de ordem nossa de armar a população? Hoje não, porque hoje nós temos um perigo bolsonarista ali. Mas foi uma palavra de ordem dos bolcheviques na tomada do poder na Rússia, né? E daí a gente diz assim, bom, mas então, o que a burguesia fala? Né? Mas e a conquista do voto? A luta que nós tivemos pelo sufrágio? Hoje a população pode escolher seus representantes, não é mesmo? Foi isso que o Rômulo colocou. A população escolhe o pessoal lá, não vou citar aqui, né? Mas os vereadores aí que vão depois
no dia seguinte à eleição, agir contra ela. Né? No primeiro dia de posse, já votar temas contrários à população. Então aí vem mais uma questão de Lenin. Para Lenin, o Estado proclama o sufrágio universal, proclama, enaltece, que bom que tem, agora está todo mundo feliz porque é a decisão da maioria. Apologistas e intelectuais declaram que não é um Estado de classe, como nós entendemos. Não é de classe, não existe duas classes. Mas um Estado de todo o povo. É assim que a burguesia diz. Esse Estado é do povo. Por quê? Porque o povo tem o direito de eleger. O povo tem o direito de mudar. É o Senado que escolhe os ministros. Foi eleito pelo povo. São os representantes do povo. Então é assim que a burguesia vê. Nós vemos um Estado de classe. De classe. Eles veem um Estado de povo. Agora a pergunta que fica, se fosse um Estado de povo, as coisas estariam como estão? 1% devastaria todo o meio ambiente, teria 44% da riqueza do mundo, onde 1%, 44% da riqueza. Né? Eles continuariam aprovando tudo isso contra a população? Teria tanta desigualdade social? Teria tanta fome? Se fosse o Estado do povo, não. Por quê? Porque daí nós contaríamos em número. Já que todo mundo é igual e tudo é Estado, então a maioria vence. Então não é um Estado do povo. A maioria não vence. Não vence. As coisas não estão boas, estão cada vez piores. É um Estado de classe. Agora essa daqui. As eleições, então, são realmente democráticas? Podemos afirmar, como a Rede Globo, que é a festa da democracia? O que vocês acham? Não, né? Por que não, Val? Porque a imprensa, ela sobrevive financeiramente. E quem pode pagar é justamente a classe privilegiada. Então, ela vai construir narrativas para defender os interesses dessa classe. Então vamos passar para o próximo aqui já, mas vamos continuar nesse debate. Quem paga a banda escolhe a música. Nós estamos numa sociedade capitalista. É assim que funciona. É o dinheiro que manda. E só uma observação que concorda plenamente com quem paga a banda escolhe a música, é que muita gente diz que o político, quando entra, se corrompe. Mas, na verdade, ele se corrompe antes de entrar. Porque alguém já está pagando para ele dançar lá dentro e ditando o ritmo. Exatamente. Não se corrompe a hora que... Esse negócio, se a gente conhece quando dá o poder. Não, beleza, legal, bonito. Mas não é isso. Não é isso. Porque ele já faz parte de uma estrutura. Por isso a importância de ver o passado do candidato, né? E o que mais? Acham eleições democráticas mesmo? O poder do dinheiro, o poder econômico, ele determina a eleição, gente. A distribuição do fundo eleitoral, ela não é igual, porque é uma distribuição conforme o número de deputados, o número de senadores parlamentares que cada partido tem. Ah, que legal, então parece justa. Não é justa. Um partido recém-criado como o PSOL, acho que são 15 parlamentares, né? É justo. Nós temos as mesmas condições de disputa que o PMDB, por exemplo, ou que o Partido Progressista. Aí você modifica um pouco as regras e diz, bom, mas CNPJ não pode mais investir em campanha. Bom, mas o CPF pode. E os ricos vão investir em quem? Os ricos. Aí vem o Amoedo e o Partido Novo para falar que aí já está ruim o fundo eleitoral. Ele vai falar, mas vai piorar. Não vamos pegar dinheiro. Não queremos fundo eleitoral. Não tem fundo eleitoral. Por quê? Porque eles têm dinheiro para investir. Eles vão pagar ali. E daí, se não tiver fundo eleitoral, o trabalhador vai ter dinheiro. O trabalhador de fábrica para financiar seus candidatos. Passando fome. O tempo também é desigual, né, na campanha? Hã? Propaganda eleitoral, o tempo também é desigual. Exatamente. Quando você pode mostrar suas ideias
o tempo é desigual na campanha de TV. Aí o próprio Amoedo, Partido Novo, outro exemplo. É uma vergonha funcionário público ser licenciado para ser candidato. Lógico, ele é o patrão, ele não está... O funcionário público vai fazer o quê? É proibido fazer campanha na escola, por exemplo, no sistema público. Ele vai trabalhar 8 horas e depois disso, fora do local de trabalho, ele vai ter que fazer campanha. O Amoedo vai estar todos os trabalhadores, os empregados dele, que ele explora, trabalhando para ele, e ele vai estar com o dinheiro explorado da riqueza desses caras, ainda fazendo campanha 24 horas, se ele quiser fazer, porque ele não trabalha. E ainda ameaça de demissão se não votar nele. Hoje nós não estávamos conversando do médico aqui que teve que pagar uma indenização de 20 mil porque coagiu uma trabalhadora da saúde para votar no Bolsonaro. Então ainda utilizam desse poder, utilizam distribuição de cestas básicas, filas e filas de pessoas, né, sendo enganadas. Então não é democrático. Não é democrático, né? Por exemplo, aqui tem aquela empresa, né? Uma grande empresa aqui de confecção, para não dizer nomes. Eles têm um carrinho que corre nos corredores da empresa, centenas de funcionários. Só entra num carrinho que eles querem que apareça, né? Então, até que ponto que... Exatamente. Exatamente. É isso. Então, assim, os empresários, eles se utilizam disso. E eles fazem campanha o tempo inteiro. Olha o que foi o velho da van. Também. Né? Então, o trabalhador, a representante lá do bairro, né, uma cabeleireira que quer se candidatar, porque quer mudar a vida das pessoas que moram no bairro dela, ela vai conseguir competir de maneira democrática, de maneira igual? Não. Não vai. Então, a eleição, gente, é um jogo de cartas marcadas. E em relação a isso que foi falado pelo Saulo, do mercado, de outras pessoas que mandam, governos aparecem e governos desaparecem. Mas a polícia e os administradores permanecem. Então, é isso que nós estamos falando. O velho da van já começou a flertar com Lula. Né? Porque eles financiam. Olha só que a gente pode também observar em relação aos grandes empresários, né? A gente vê na eleição, é só pegar lá, Portal da Transparência, Justiça Eleitoral, empresários, bancos que financiam tanto o candidato da direita quanto o candidato da esquerda. Isso é muito comum. Itaú, Bradesco, vai lá e financia todo mundo. Vou distribuir um pouco para cada um aí. Quem ganhar, eu tô junto. E aí vem as indicações de ministério, né? Então é isso. Os governos podem até sair, mas infelizmente ficam na mão. Vamos dar um exemplo para vocês, gente. Quantas vezes o Lula saiu candidato, sozinho, para disputar a eleição a presidente? E nunca ganhou. Quando ele ganhou uma eleição? Quando o PT conseguiu? Quando se aliou a José de Alencar. Empresário. E o que ele teve que fazer? O Lula, vocês lembram? Tenta lembrar o que ele fez. Exatamente. Escreveu uma carta ao povo brasileiro, que não foi ao povo, foi ao mercado, né? Não era o povo mesmo, não era carta aos brasileiros. Não tem esse nome. Ou carta quem manda nos brasileiros, né? Porque... Desculpa, mas o empresariado também é povo brasileiro. Eles não estão direcionando a coisa. Não, eles estão falando a verdade. Não mentiu, né? Para o povo brasileiro, do empresariado. E daí o que ele falou? Ele falou que ia manter o pagamento em dia, juros, amortizações e rolagem da dívida, que ele não ia dar calote. Vejam, gente, ele foi contra mesmo a própria Constituição, porque a Constituição diz, a partir do momento da promulgação é necessária uma auditoria da dívida. Não fez. Essa dívida aí, ela já foi paga. O que acontece é o problema de juros sobre juros, que é proibido no Brasil. Uma auditoria, assim como foi feita no Equador, no Uruguai, diminuiria muito essa dívida, que foi feita, inclusive, uma parte por militares, através do Banco Mundial de Reconstrução da Guerra, que não existiu. Né? Ou existiu, mas não destruiu o país. Então, o próprio Lula, agora foi diferente. Tá junto lá com o Alckmin, ladrão de merenda, foi para derrubar o Bolsonaro, que é um fenômeno da crise do capitalismo à extrema-direita. Mas lá com o José de Alencar, não. E depois continuou com a conciliação
que não é, como a gente viu, não é possível dentro do capitalismo. Não existe conciliação entre as classes. Elas têm que ter conflito, porque senão como que vai explorar? Ou nós vamos sair dando concessão para todo mundo? Nem na pandemia o capitalismo deu concessão. Nem na pandemia, deixa morrer. Só que quando tem uma guerra de invasão da OTAN, de tentativa de expansão territorial, aí dinheiro aparece em todo canto, né? Vamos lá. Esse processo mostra perfeitamente que a igualdade política é mais aparente do que o real direito do cidadão ao voto. Peraí. Esse processo mostra perfeitamente que a igualdade política é mais aparente do que real. E que o direito do cidadão ao voto não passa de um mero direito de meter um pedacinho de papel na caixa da Assembleia de Votos de tantos em tantos anos. O direito não vai mais longe nem, sobretudo, alcança os centros reais onde se tomam as decisões e se exerce o poder. O que significa? Que é um jogo de cartas marcadas, onde você vai lá, hoje não é mais papelzinho, você digita, mas que não passa nem perto da onde é o centro de tomada de poder, os centros de decisões. Né? E as coisas acontecem, sim, no submundo, ali, à noite, de madrugada, as decisões são tomadas. Lembram, gente, aquele escândalo, que acho que foi Citibank, que o Moro, lembra que ele ia dar palestra para os caras e apareceu quanto que vinha de dinheiro retornando depois, na época de organização do golpe? Do Moro. Ele estava ligado com o banco, foi tramado nos Estados Unidos, isso, não foi tramado nem aqui. E foi uma tentativa de sair da via italiana ali. Ou seja, a influência externa era muito grande na tentativa de uma mudança, né, na tentativa de derrubada da Dilma. E não esperavam que ia tão longe assim como foi o bolsonarismo, mas houve uma articulação fora do país para derrubar. Assim como existem articulações aí para derrubar outros governos, né, existiram para derrubar outros governos na América Latina e tudo mais. Então é isso, infelizmente o voto é isso. Vai mudar a vida das pessoas, eleger? Vamos conseguir através da eleição no parlamento? Não vamos. Não vai. A saída é uma saída violenta. Hoje nós não estamos preparados para isso. Hoje não existe um partido forte de massa. Nós queremos construir. Mas é uma saída violenta, uma saída armada, uma saída de guerra civil. Vai ser assim para tomar do poder e mudar e superar o capitalismo. Não vai ser superado votando. Que é essa diferença que nós temos, inclusive, com o etapismo, que o stalinismo propôs. Né? O stalinismo propôs, o etapismo destruiu a China. A China que teve em 25. A tentativa de etapismo nos países onde foi colocado, países que tinham feito revoluções comunistas, não avançou. Por quê? Porque isso daí, infelizmente, até mesmo correntes importantes. A democracia socialista, DS, corrente do PT, eles eram uma corrente trotskista. Com a queda dos países do leste europeu, ali, né, no final da década de 80 e início da década de 90, eles passam a reorganizar a política e dizem, não é mais possível fazer revoluções. Agora vai ter que ser por etapa. E o PT, é assim que o PT pensa. É assim que o partido, a maioria hoje dos partidos de esquerda pensam, e muitas correntes do PSOL pensam. Nós ocupando o parlamento, hoje a gente elege 1, daqui 4 anos a gente elege mais 3, a gente vai ter maioria e aí a gente vai tomar o poder e vamos fazer. Não. O PT pensou assim, a gente vai pôr Lula, depois a gente vai aumentando, Dilma, golpe. Cai, volta, tudo do zero. Retrocedemos tudo de novo. Retrocedemos antes do que estava quando era o FHC, imagine. Então o etapismo não funciona. Agora, Rodrigo, isso não é... Isso acontece no mundo inteiro, né? Essa direita, esquerda. Eu acho que é aquela questão que existe todo esse conhecimento científico, político, mas eu acho que a questão mesmo é de base de consciência cidadã. Porque, assim, enquanto o país não investir em educação de qualidade que gere consciência, essa realidade não muda definitivamente. Não, vai ficar, né, nesse looping. E assim, aí que está a questão, mas a própria educação, a forma como ela é colocada, ela é colocada para manter a forma como está. Então, o que a gente faz, por exemplo, a crítica que a gente faz... Porque a Revolução Russa, por exemplo, foi
grande revolução feita pelos operários, onde fez todo esse processo, inclusive no ano da Revolução, um ano depois da Revolução, eles disputaram a eleição. O que foi? Eles formaram organismos de duplo poder, chamaram de soviets. E aí eles começaram a montar a educação deles, que era a companheira do Lenin, inclusive, né? Krupskaya, que era a pedagoga responsável pela educação na Rússia, e depois começaram a ampliar através da União Soviética, mas foi terrível, porque deu tudo errado. O que o Marx falava? Que a Revolução teria acontecido num país avançado. A Rússia, na época da Revolução, era modo de produção asiático, era um país atrasadíssimo, um povo culturalmente zero, sabe? Um povo grotesco, né? E eles fizeram. Daí Trotsky até escreve um livro chamado Movimento Desigual e Combinado. A gente vai conseguir chegar na Revolução da Alemanha, e a Alemanha, pelo desenvolvimento das forças produtivas, ela leva a Rússia junto. Porque quando acontece a Revolução Russa, o que acontece? A grande parte, não são 18, 16, me corrijam, 17 países se unem num chamado Exército Branco e vão tentar ocupar a Rússia, que tem o Exército Vermelho, que são o exército dos operários, e as próprias pessoas que eram a vanguarda do movimento, a liderança, elas acabam tendo que pegar em arma e lutar. E aí aquelas pessoas conscientes, aquele grande batalhão vai morrendo. E aí fica muito fácil para o oportunismo tomar conta. Vencem a guerra? Vencem. Expandem, mas os quadros vão morrendo. E aí Lenin morre com 23 ou 24 anos de idade, 27, uma coisa assim. E aí vem o stalinismo e toma, através do oportunismo, toma conta e zera. Zera, retrocede tudo. Porque daí o que faz? Faz essa questão do etapismo, que não dá para ser assim, vamos por etapa, aqui a gente tem que fazer a coexistência pacífica, vamos todo mundo e tudo, e não existe. E o que acontece? Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, eles são assassinados na Alemanha, que são os líderes do movimento operário alemão, que era ali onde tinha o desenvolvimento das forças produtivas que levaria a Rússia junto. Mesmo sendo um país extremamente atrasado de modo de produção asiático, a Revolução possibilitou que eles passassem a desenvolver saúde, educação, tecnologia, chegaram na Lua antes, e a Guerra Fria foi uma guerra entre um país que se tornou, da noite para o dia, vamos falar assim, em poucas décadas, um país extremamente atrasado como a segunda potência mundial. E competindo com os Estados Unidos, que era a primeira potência. Mas não deu. Por isso que a gente fala, os capitalistas não vão entregar o poder e falar assim, toma. Não, eles vão para cima. E foi isso, invadiram, tentaram, perderam a guerra. Mas isso a custa de muita morte de muito dirigente, de muito quadro. E as pessoas, como não eram formadas, e por isso que daí, acho que eu meio que deu, por isso que eu vou chegar agora onde eu quero chegar, se não forma as pessoas, e infelizmente ali não deu tempo, né? Você não avança, porque às vezes é uma questão de gerações. O que a gente diz do PT no Brasil, e não foi só o PT, em outros partidos, em outros governos social-democratas ali do mundo, não mudou radicalmente a educação. O PT abandonou os conselhos populares, as organizações eclesiais de base. Abandonou esse tipo de formação política para ir para a estrutura de governo. Só antes do Saulo falar, teve uma vez que o Requião falou para nós. Falou assim que ele foi conversar com o governo, com o Lula, e falou, nós precisamos montar uma Telesur e fazer isso. E tinha um projeto de uma televisão estatal que pegava toda a América do Sul ali. E o Lula falou, não, nós já temos a nossa. O Requião, como assim é a Rede Globo? Ele achava que a Rede Globo estava na mão dele. Mas agora está implementando. Agora está implementando. E isso é bom. É interessante que eles estão revisitando os erros crassos. Assim. Agora, antes do Saulo, qual que é a minha preocupação? Continuar com o Ministério da Comunicação na mão de um cara do partido do Sérgio Moro, né? Porque a TV Cultura lá em São Paulo, mesmo estando no PSDB, nos governos do PSDB, eu sou lá do estado de São Paulo, então eu sempre assistia, para mim lá em casa, a cultura o tempo inteiro, era muito boa. Muito boa. Não, é só uma contribuição, assim, que você fala de classe, eu acho interessante, porque ele lembra a fala também de Paulo Freire, quer dizer que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. E aí, esse lance da educação de qualidade, eu acho interessante, assim, porque, de fato,
Você pode garantir a educação de qualidade, mas você não necessariamente precisa garantir que aquele cara aprenda a pensar. Então, por exemplo, existe hoje, do ponto de vista do capital, existe uma lógica de que a miserabilidade ela é culpa do indivíduo, porque as vagas de emprego elas existem, o que não existem são pessoas qualificadas. Mas olha, no mundo todo você tem pessoas qualificadas, mas você tem uma massa de desempregados que é de total interesse do capital, que essa massa de desempregados, que esse exército de desempregados, esse exército de mão de obra de reserva, ele exista para garantir que a mais-valia, que o trabalhador... Salário seja arrochado. Que o trabalhador tenha medo de perder seu emprego, etc. E aí é interessante pensar de que, por exemplo, é possível, com o novo ensino médio, por exemplo, garantir a educação técnica de qualidade. Mas garante que você pegue um indivíduo, forme esse indivíduo no mercado de trabalho, que ele nunca vai questionar a porcaria do salário que ganha, que ele acha sempre que o patrão está correto, que o patrão é um missionário, que ele garante nossos empregos, e ele é um bom homem, etc. E a gente sabe que não é, o patrão ele garante o emprego porque ele precisa ter um funcionário, ele precisa ter o trabalhador. Se ele não tiver o trabalhador, a empresa não funciona, não caminha. E é interessante pensar também a ideia da própria democracia, né? Porque quando você institui, o voto ele não é um presente, ele é uma conquista. A burguesia abre mão do voto porque o capital ele dá os dedos para não perder o braço todo. Então assim, é interessante você pensar que a gente ascende ao voto, mas a todo momento você pega a filosofia política, por exemplo. Você tem o Barão Montesquieu, por exemplo, que escreve o Espírito das Leis, que cria a teoria dos três poderes. Você tem Alex de Tocqueville, você tem os federalistas nos Estados Unidos, que a todo momento criam dentro dessa própria democracia mecanismos que eles impeçam a chegada dessas pessoas através do voto popular. Então aí você tem os três poderes, Montesquieu, você tem sistema bicameral, onde você cria uma Câmara dos Deputados e um Senado, que é uma casa conservadora, justamente para que, se os trabalhadores tomem a Câmara Federal, o Senado faça seu papel de barrar esse avanço popular. Mas se o Senado não conseguir, que o presidente o faça, mas se não, que o Judiciário faça. Então assim, eu sou totalmente favorável que a gente disputa a eleição. Eu acho que a gente precisa. A eleição é um espaço precioso para que a gente dispute o programa, coisa que o PT não faz. Mas a gente precisa disputar o programa de classe. Mas achar também que a gente vai resolver os problemas com eleição, se a gente fosse resolver problema com eleição, a gente não tinha problema mais nenhum. Porque a eleição tem 4 anos. E a gente não vai chegar lá nunca, né? E se o judiciário não resolve, se o Estado, ninguém resolve, o que vem? Vem um golpe. Né? Vem a repressão. É isso que está guardado para nós. Então nós devemos boicotar, o Saulo já colocou que não. Não devemos boicotar o parlamento, devemos participar das eleições, né? Mas até pouco tempo, só uma observação, até pouco tempo, e isso é fato para a maioria das pessoas, continua sendo, a ojeriça da população em relação à política. Porque isso é um planejamento também da classe dominante que não quer que as pessoas se interessem por política. Exatamente. É projeto. Assim, é um projeto. E até pouco tempo eu fazia parte, eu era um soldado desse projeto. Eu não queria saber de política. Hoje eu estar aqui nessa formação mostra que a minha consciência de cidadã se ampliou, porque eu vi que enquanto a gente virar as costas, a gente vai ficar levando chicotada, porque o sistema quer que isso aconteça. Exatamente. Tem um livro de Virginia Fontes que é maravilhoso, acho que o nome é O Brasil, Capital Imperialismo, que ela fala justamente desse projeto e como vai se construindo essa lógica de fatiamento da luta de classe para lutas setoriais, como acontece hoje, assim, desde os anos 90, e como existe esse processo de demonização da política para que o cidadão ele não se sinta parte daquilo. O cara diz assim, não, eu não vou disputar a eleição porque isso é um lugar, um antro que não me serve, etc e tal. E ele abandona a política para que uma outra pessoa mal intencionada possa ir lá e ocupar aquele lugar. É isso. Eu participei de uma live com a Virginia Fontes na época da pandemia, quando estava sendo implementado o novo ensino médio no Bolsonaro. E ela coloca assim de maneira esplêndida, né? Tirar a sociologia, tirar a filosofia, é para não participar, é para falar, não, que política, o quê? E para dar uma sensação de que ele pode chegar lá. Você pode ser empreendedor, olha só, é matéria, ensina a fazer bolo de pote, projeto de vida. Isso é um absurdo. O Luciano Huck achou que é bom, né? Ele falou, é bom, mas tem que ensinar mesmo, a pessoa poder vender, empreender e crescer, assim que não vai chegar. A outra, eu morava numa ilha, lembra? Falo para todo mundo.
Lá tinha aula de robótica. Né? Na ilha não é aula de robótica. Podia ter de meio ambiente, podia ter de técnico ambiental, pesca, esportes aquáticos, podia ter de turismo, guia turístico. Não, robótica. Mas não tinha nem computador direito, nem internet pegava, não vamos fazer. Exploração sustentável dos recursos naturais. Isso não passa nem perto, né? Não é possível abolir o parlamento. E, inclusive, quando o professor saía para dar com os alunos, porque a ilha é maravilhosa, para entrar em outros lugares, tinha que fazer, explicar por que estava fazendo fora da sala de aula numa ilha. Né? Não é possível abolir o parlamento burguês antes de se ter força suficiente. Então, nós vamos negar o parlamento? Não, porque a gente não vai conseguir abolir e vai virar as costas e daí eles vão pintar e bordar. Apenas sendo membro do parlamento é possível combater a sociedade burguesa e o parlamentarismo no momento histórico, no atual momento. E olha que isso ele escreveu em 1920, olha lá, embaixo. Os mesmos meios que são aplicados pela burguesia para garantir seu domínio também devem ser aplicados pelo proletariado, naturalmente com fins bem diferentes. Olha isso, gente, que importante isso. Os mesmos meios que são aplicados pela burguesia para garantir seu domínio também devem ser aplicados pelo proletariado, naturalmente com fins bem diferentes. Então é importante disputar as eleições e estar dentro do parlamento. É importante a gente disputar os conselhos municipais e ser conselheiro. Conselho de saúde, conselho de educação, conselho de trabalho, mas é minoria. Sim, mas é importante. Mas não vai mudar nada, mas nós temos que estar lá dentro. E por que nós temos que estar lá dentro? Justamente para que a gente possa mostrar essas contradições para as pessoas que não têm acesso a isso. Para essas pessoas que vão votar nesses que sempre estão aí, que as exploram. A gente tem que estar lá dentro, porque aí nós vamos chegar. Aí vamos fazer o seguinte. Agora eu vou ouvir de vocês, em vez de eu falar. Por que então, antes de a gente estar no parlamento, momento anterior, eleição. Ah, mas o Boulos não tem a mínima chance de ganhar na eleição lá que ele saiu candidato a presidente. Por que ele saiu candidato a presidente? É lugar de fala, né? Pronto, começamos bem. Por que é importante participar das eleições? Lugar de fala, espaço. Apresentar um programa, disputar esse programa. Gente, eleição é o seguinte, fazer o contraponto. Quando que a nossa classe, a classe trabalhadora, tem espaço para falar na TV? Na eleição. E na eleição tem uma outra coisa, assim como Copa do Mundo, na padaria, na lanchonete, no ônibus, na cabeleireira, no boteco, nas escolas. O que as pessoas falam na Copa do Mundo? Futebol. Olimpíada. Não sabe nem o que era antigamente taekwondo ou spirobol. Mas aí todo mundo sabe qual é o golpe, se é ipom, se é quanto ponto vale, porque as pessoas se interessam por isso. Na eleição as pessoas conversam sobre eleição. Conversam sobre política. E ao invés de ficar ali só com mais do mesmo, vou te dar a cesta básica, se quiser uma cadeira de roda, uma dentadura e para você um óculos. A gente vai discutir o nosso programa. Por que as coisas estão como estão? Por que um país tão rico como o Brasil tem que continuar destinando 43% do orçamento para pagamento de juros, amortizações e rolagem de uma dívida que já foi paga? Por que é aprovado um arcabouço fiscal? O que significa o arcabouço? É segurar dinheiro e separar esse dinheiro para garantir que essa dívida seja paga. Nada mais que isso. Então veja o exemplo. Nós podemos dar esse exemplo na TV. Se você deve para o banco, só que você tem 2 filhas e um filho passando fome, e o agiota lá do banco te liga, lá, o gerente. Ó, você está estourado aqui, você precisa... Você paga para o banco ou você dá comida para sua filha e para seu filho? Você vai servir e o que está sendo feito é o contrário. Né? Então a eleição, gente, para nós é o momento em que a gente tem espaço para falar, para disputar o programa, para apresentar para a população o que ela precisa e que ela vai estar aberta a ouvir isso. Então é muito importante a gente participar da eleição. Não dá para negar que a gente não vai participar, não tem chance de ganhar, a gente sabe que... Mas mesmo aquela pessoa mais humilde do bairro que quer sair candidato, é importante que ela saia para conversar com as pessoas por que ela quer ser candidata.
e que existe ainda um dinheiro de um fundo eleitoral que você vai poder distribuir. E olha, em risco. Vocês viram ali que a Câmara vai começar a discutir a diminuição de verba para negras e negros, para mulheres, né? Que seria uma reparação histórica, né? Uma reparação histórica, principalmente para negras e negros. Então nós temos um dinheiro para fazer um panfleto, para falar um pouco na televisão, para conversar nas ruas, fazer reuniões e tudo isso. Então é importante a gente participar das eleições. Aqui, eu um branco aqui. E qual que é o papel do tribuno popular? Do vereador, do deputado estadual, federal, do senador. E por que a gente precisa, então, já que não vai mudar, a gente sabe que não vai mudar, porque se começar a aumentar a correlação de forças e a maioria eleita for de revolucionários, vem a repressão, mesmo vendo, né, que nós temos um governo do PT eleito, a maioria da Câmara Federal e do Senado não é progressista. Nós temos aqui um governo do PT, Fátima. A maioria da Câmara dos Deputados aqui, estaduais, não são. Inclusive o governo Fátima, quando tem a ver com a greve da saúde, judicializou a greve. Se utilizou, ela que já foi inclusive sindicalista, se utilizou de um expediente externo à classe trabalhadora, que é a classe que ela veio, que é judiciário, e judicializou e interrompeu o direito de greve dos trabalhadores de saúde. Né? Então, se a gente sabe que a gente não vai conseguir reverter, por que é importante a nossa participação? Né? Por que é importante a gente eleger? Para fazer a oposição, para não deixar eles à vontade. Você tem que fazer um contraponto, você tem que tentar mostrar para as pessoas, pelo menos para quem está ali em volta, que as coisas não são da forma que eles estão querendo propor, que existe uma forma diferente. Você não vai acontecer um comodismo. Exatamente. E, bom, quem mais? Alguém mais? Tem mais? Por óbvio, como está dizendo ali, né, a importância de eleger parlamentares que estejam comprometidos com a superação do capitalismo. Mas tem uma outra coisa aqui que eu me lembrei. Tem um livro de Sapato, que eu acho que é a esquerda que não tem dizer seu nome, que ele coloca uma coisa lá que eu acho bastante interessante para os dias de hoje. Com esse advento do conservadorismo sobre os parlamentos do Brasil, você tem cada vez mais palhaços e figuras abomináveis que abandonaram a discussão política e transformaram o parlamento numa espécie de picadeiro, de show particular. E ele coloca lá também uma coisa que eu, desse dia que eu li isso, eu me atentei e acho que isso é importante. Assim, você eleger parlamentares que qualifiquem o debate. Porque é impossível você disputar um programa quando esse programa está sendo rebaixado ao lixo, à sarjeta. Então, mais do que defender o programa, a gente ainda tem que ter a obrigação de qualificar o debate que está sendo feito. Que é uma coisa muito importante também. Vou deixar na mão da direita, o esvaziamento político das pautas políticas é também projeto. Se as pessoas não entendem o que eu não sei discutir, elas não vão saber o que é, de fato. Então vejam, gente, a importância que tem isso. Né? Tem um parlamentar qualificado que possa intervir. Assim como acontece no processo eleitoral, o parlamentar eleito ele passa a ser visto de outra maneira pela população. Ele passa a ser reconhecido como um representante também que está ali. Então ele vai ter o direito de, eventualmente, falar na televisão, mesmo quando ele se contrapõe, e é importante se contrapor. Vejam, vou dar um exemplo para vocês de novo do voucher. Nós não podemos ter medo de defender aquilo que a gente acha que é correto. Só porque a população vai contra, pode ser que a população, porque está com um nível muito rebaixado de consciência e na emergência da necessidade, ela escolhe a saída mais fácil. Será que nós temos que nos omitir? Vejam, né? Lembra o debate do voucher, como foi? A gente ficou ali, né, quebrando a cabeça, e agora? Só Robério vai votar contra.
Mas nós temos que votar. Não somos a favor? O que nós defendemos? A educação pública, que as pessoas tenham acesso. Nós sabemos quem são os grandes financiadores das campanhas eleitorais, né? Bancos, empresários, tubarões do ensino e o setor da saúde privada. E qual que era a política? Nós sabíamos que faltava muito pouco para terminar de construir alguns CMEs, né? Para expandir a vaga. Então nós sabíamos que não tinha vaga e que as pessoas queriam vaga, a população queria vaga. E qual que é a saída do prefeito? Vamos pagar para poder investir. Então ele vai lá e compra então a matrícula deles, pagam nas particulares. E aí o Roberto votou sozinho. Eu acho que os dois parlamentares do PT não estavam, né? Do PCdoB acabou votando a favor. Mas mesmo assim, depois ele votou sozinho, o que aconteceu? A Globo foi lá entrevistar ele, os outros organismos da mídia foram lá, ele foi no rádio, foi lá, falou, olha, com esse dinheiro que vai ser gasto pagando para particular, era só investir no término da construção das obras, nós teríamos vagas. Então, gerava emprego, exatamente, contratação de novos servidores, via concurso público, a gente espera. Né? É importante você defender essa posição. Por quê? Porque daí você abre um debate, você qualifica ele. Por que o Robério bateu na tecla de que não deveria dar isenção de impostos, né, para as empresas de ônibus? Sendo que o discurso criado pela burguesia, principalmente influenciada por grandes financiadores de campanha, que são os donos das empresas de transporte coletivo, era: se isentar o ISS, nós vamos dar 50 ônibus novos. Gente, quanto que esses caras já ganharam? Quantos ônibus já poderia ter sido? Vão dar 50, e mais 50 semi-novos. E esses novos vão ter piso baixo, vão ter ar-condicionado, vão ter motor traseiro? Nada disso, porque já foi derrubado isso. Então por que foi importante? Mesmo vendo que a população e todo mundo estava numa grande campanha dizendo vai melhorar, porque daí eles vão, coitados, esses impostos são muito pesados e com esse dinheiro eles vão investir nada. Esse dinheiro vai para o bolso deles e volta para financiar a campanha. Mas foi importante colocar lá, nós queremos uma empresa pública de ônibus, falou na TV, foi chamado para o debate. Não queriam nem que ele falasse, né, na hora que foi feito o debate, abriu para o debate, fecha, não tem debate. Como não tem debate, né, na Câmara? Nem na Câmara eles queriam debater, porque sabe o que estava errado? Né? Uma simples emenda de uma vereadora que garantiria a manutenção aquelas plataformas, sabe, que sobem para cadeirantes, até isso não foi aprovado. Não foi. Né? Então, assim, é importante se posicionar, é muito importante se posicionar. E até mesmo em questões extremamente polêmicas, que foi a questão da maconha para o concurso público, fazer teste toxicológico, quando o Supremo está debatendo a descriminalização. Mas vai pegar mal. Mas nós temos que elevar o nível de consciência, nós temos que avançar. E não só isso, gente, tem mais uma coisa que é importante, eleger esses parlamentares. Porque esses parlamentares, eles vão poder participar das lutas da população. O Robério, a gente dá um exemplo que é do mandato, que a gente tem mais próximo de nós. Quando ele vai para a manifestação dos trabalhadores, ele é chamado para a mesa de negociações. Se os trabalhadores não elegem esses representantes, quem vai para a mesa de negociação? São só, né? Então, o parlamentar, ele está ali. Ele pode ser chamado para ajudar a fazer o cálculo de como que vai ser e de onde vai ser tirado o dinheiro para pagar o piso da enfermagem, por exemplo. O parlamentar pode estar nos movimentos sociais, ele tem assessores que podem estar ajudando o movimento social a ganhar força. O parlamentar tem uma estrutura. Então nós precisamos eleger o parlamentar para que a gente possa ter mais acesso à população. É isso. Seja no tribuno, na Câmara, colocando as posições e qualificando o debate, seja
podendo falar para os meios de comunicação, porque vai ter essa abertura, ou seja, indo diretamente nas lutas do povo, para que essas lutas tenham um impulso através da estrutura parlamentar, ou seja, usar o parlamento em benefício da população, mesmo sabendo que é um paliativo. Então, dentro daquilo que a gente fez no Conceitos Políticos Básicos, eleger parlamentar é tático ou estratégico? É tática e estratégia. Mas ele hoje é uma tática. Porque a gente sabe que, como a gente colocou lá, os governos podem mudar. Então a gente tem que ter eles para crescer, para juntar forças. Mas que daí é uma estratégia em relação, lembra que era tudo em relação ao outro, em relação a você poder ampliar o poder da população, das associações de moradores, de discutir com o povo o que realmente o povo precisa, e tudo isso daí. Então, assim, a gente colocou várias coisas aqui, várias questões bem provocativas de mostrar a questão do Estado, de mostrar que realmente a eleição é, infelizmente, um jogo de cartas marcadas, que não é a festa da democracia, porque o poder econômico é muito forte e que dificilmente teremos maioria, que não se chega à superação do sistema que a gente vive através de etapas, mas que mesmo assim é importante a gente participar das eleições e a gente eleger parlamentares cada vez mais para a gente poder atuar pela população. Então aqui a gente já colocou que são as importâncias do tribuno, né? Por que ele é importante. E aí a gente encerra aqui esse quarto módulo. Fica aberto aí se vocês quiserem fazer mais alguma consideração, pergunta aí para a gente poder encerrar. Tá com vocês a bola aí. Acho que foi bem explicativo, bem detalhado. E acabou tirando mesmo, elucidando as dúvidas que se tinha, né? Se complementou, né? Acho que a maior lição é isso. É importante participar das eleições e é importante eleger. É importante eleger. Né? Fechou então, gente? Valeu! Então é isso.